Vamos orar, meus irmãos. Deus amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque, por causa da tua graça, do teu cuidado, das tuas misericórdias, nós não só estamos livres da condenação do pecado, mas fomos inseridos no teu corpo, o corpo do teu Filho Jesus Cristo. Fomos recebidos na tua família, que é a tua igreja. E nessa noite podemos estar reunidos aqui na tua presença, para buscar a tua face, para declararmos nosso amor ao Senhor, para depositarmos nas tuas mãos os nossos pedidos e a nossa confiança e esperança, mas também para agradecer pelos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. E podemos, depois de adorar o Senhor com cânticos, podemos meditar na tua palavra. Louvado seja o teu nome. Rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos conduza agora, Pai, para que, ao expormos a tua palavra, que sejamos conduzidos pelo teu Espírito a um entendimento cada vez mais profundo, que mova o nosso coração, as nossas afeições, enquanto alimenta a nossa mente, o nosso entendimento, para que não só saibamos a direção que devemos caminhar, mas que também tenhamos alegria e prazer em fazê-lo. Fala aos nossos corações então, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de nós lermos o texto, eu já quero dizer para os irmãos que eu estou assim, muito contente, motivado nesse nosso retorno a essa exposição das parábolas de Jesus. A parábola de hoje, eu confesso que foi assim um desafio, porque a gente olha para ela, ela parece pequena, mas tem tanto conteúdo. E aí a minha oração, enquanto preparava a reflexão dessa noite, era de que Deus me desse a orientação para organizar a exposição de maneira que ela ficasse clara para os irmãos e a gente conseguisse, diante de tantas informações da parábola, conseguíssemos caminhar bem, né? Com clareza e com objetividade. Mas antes de entrar na parábola, eu quero falar a respeito dos 40 dias de jejum e oração. Então, já estamos caminhando, já estamos compartilhando as reflexões, e eu tenho estado assim muito motivado e alegre com o número de visualizações que nós temos tido dos áudios que estão sendo postados. Então, há uma expectativa de que os irmãos estejam não apenas ouvindo, mas que estejam abraçando esse desafio desses 40 dias de oração sistemática, mas também de um olhar objetivo para aquilo que precisa ser ajustado na vida, aquilo que precisa ser ajustado na rotina, aquilo que precisa ser removido como um ato de jejum, não apenas remover o alimento em determinado horário do dia, mas remover algumas coisas que têm ocupado o lugar de Deus, que têm tomado o nosso tempo, que têm preenchido as nossas mentes com aquilo que não deveria estar na nossa mente, para que então, com essa atitude, nós não só instalemos esse hábito da oração, mas que também ajustemos a nossa rotina, de modo que os nossos dias sejam dias santificados ao Senhor. Então, eu tenho certeza de que entre os nossos irmãos, nós temos muitas pessoas que há muito tempo estavam dizendo assim: Senhor, eu quero melhorar a minha qualidade da oração, eu quero melhorar a maneira de lidar com o meu tempo no meu dia. E vem desejando isso com sinceridade, mas não vinha conseguindo fazer isso. Essa é a oportunidade para que a gente ajuste a nossa caminhada. Juntos nós somos mais fortes. Então, o desafio é para que você, tanto você que está presente aqui hoje, quanto você que está assistindo a transmissão, né? Depois a Raquel vai fazer um corte aqui nessa palavra a respeito da motivação para esses 40 dias de jejum e oração. A gente vai colocar nas nossas redes sociais. Eu quero que todos os membros da nossa igreja ouçam essa palavra, entendam que isso diz respeito à vida de cada um de nós, e então tome essa decisão de se comprometer em santificar os seus dias ao Senhor. E então, ao longo desses 40 dias, certamente Deus surpreenderá cada um de nós. Na medida em que consagramos nossa vida a Ele, Ele nos responde e nos mostra que vale a pena fazer isso, para que quando chegar o final dos 40 dias, a gente continue fazendo o que a gente fez ao longo desses 40 dias.
continue com a nossa vida diante de Deus diariamente. Que o Senhor nos conduza, portanto, nesse desafio, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Mateus capítulo 11, versos 16 a 19. Esse é um dos textos que nós vamos ler. Mateus 11, versos 16 a 19. Essa parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola dos meninos na praça, ela é narrada por Mateus e também por Lucas. Então, Mateus 11, verso 16 a 19, o texto diz assim: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Lucas 7, versos 31 a 35, Lucas narra essa parábola assim: a que posso comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus: com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então nós temos uma pequena variação entre uma parábola e outra, mas nós vamos ver que, na verdade, elas falam a mesma coisa. Eu já li essa parábola várias vezes. A gente, sempre que lê, a gente consegue absorver alguns ensinamentos dela, mas eu confesso que o estudo dela foi assim, me trouxe um prazer e uma alegria, não só em estudá-la, mas em preparar essa reflexão para os irmãos. Vamos caminhar então. Para que a gente consiga entender bem a parábola dos meninos ou das crianças na praça, nós precisamos entender tanto o contexto quanto os elementos que estão presentes na parábola. Qual é o contexto? Tanto em Mateus quanto em Lucas, o capítulo inicia com Jesus falando a respeito de João Batista. Então, o capítulo começa tendo como ênfase a pessoa de João Batista. Então, os discípulos de João são enviados por João a Jesus para perguntar se ele era mesmo aquele que havia de vir ou se deveriam esperar outro. E aí Jesus começa a falar a respeito de João, fala sobre a missão de João, e ele vai dizer que João, entre os homens nascidos de mulher, ele era o maior. Ou seja, entre todos aqueles que nasceram antes de João, todos aqueles que profetizaram, ele está dizendo: João é o maior profeta. Por quê? Porque João vem para preparar o caminho de Jesus. Então Jesus dá esse testemunho a respeito de João Batista. Depois dessa afirmação, apenas em Lucas nós temos essa descrição. Lucas, ele destaca que todo o povo, a partir dessa declaração de Jesus, Lucas diz que todo o povo, até os publicanos, e aqui ele destaca, mostrando na verdade que os publicanos eram considerados entre os judeus como a escória, aqueles que negavam, na verdade rejeitavam as promessas de Deus e iam trabalhar para os romanos. E ele diz que até os publicanos
creram nas palavras de Jesus e no batismo de João. Eles entendiam, portanto, que as palavras de Jesus eram palavras que vinham de Deus e entendiam que a pregação e o apelo de João ao batismo, que era algo vindo de Deus, independentemente das características de João e de Jesus serem diferentes, mas o cerne da mensagem, a essência da mensagem era o mesmo. Então, eles criam em Jesus e criam no batismo de João. Porém, os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, aquilo que Jesus estava apresentando para eles, e não se submeteram ao batismo de João. É assim que Lucas apresenta, como se fosse um texto que une o discurso de Jesus sobre João do discurso que Jesus vai fazer a respeito dos líderes religiosos. Essa parábola, ela não diz respeito ao povo de Israel de um modo geral. Essa parábola diz respeito aos líderes religiosos e ao comportamento deles. Algo que precisa chamar a nossa atenção, porque quando nós falamos sobre líderes religiosos, nós vamos entender que existe uma sedução na liderança religiosa, naqueles que estão à frente do povo, no que diz respeito à religião, que é a mesma sedução que estava presente na vida daqueles líderes. É muito importante que a gente entenda isso, porque hoje, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, conduzindo o trabalho de Deus, nós temos uma organização, eclesiástica, que estabelece líderes. E esses líderes, desde o pastor, passando pelos diáconos, passando pela diretoria estatutária, passando pelos líderes de ministério, passando pelos professores de escola bíblica, todo líder corre o risco de ser seduzido pela mesma sedução com que foram seduzidos os líderes religiosos daquele tempo. A parábola, portanto, é dirigida aos líderes religiosos que, ao invés de com simplicidade e humildade abrirem os seus corações e abraçar a essência da mensagem de Deus, que chama todos os pecadores ao arrependimento e a todos estende o seu perdão e a sua salvação, eles escolheram o caminho da arrogância, se apegando a um modelo religioso que eles mesmos estabeleceram, e julgando a partir desse modelo, como se eles mesmos fossem a palavra última de Deus. Nós somos os líderes, nós entendemos mais que todo mundo, nós sabemos o que Deus quer, então tem que ser do nosso jeito. Tomando-os a si mesmo, ou tornando-se a si mesmos incapazes de enxergar a obra de Deus, que se manifestava tanto no ministério de João, aquele ministério bruto, de João, quanto o ministério gentil e amável de Jesus. Por causa da falta de humildade deles, eles não conseguiam enxergar a mão de Deus estendida ao povo naquele tempo e a voz de Deus chamando as pessoas ao arrependimento. Por causa do conceito de religião que eles mesmos criaram, é isso que Jesus chama a atenção, eles não conseguiam ser humildes o suficiente para dizer assim: olha, pode ser que estejamos errados, vamos tentar entender aquilo que está vindo. A gente estabeleceu um formato religioso, mas pode ser que Deus queira se revelar de uma outra forma, trazendo a palavra dele num formato diferente do formato religioso que nós estabelecemos. Foi pela dificuldade deles em relação a isso que eles não deram ouvidos a João e não deram ouvidos a Jesus. Então, quando Jesus diz: a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Jesus não está falando sobre toda a humanidade. Ele está se referindo àquelas pessoas que lideravam o povo de Deus. É a geração de líderes
e não a toda geração. Em nossos dias, não é muito diferente. Nós encontramos pastores que estão, muitas vezes, mais interessados na manutenção de uma estrutura que lhes seja confortável do que nos ajustes que promovam o reino de Deus em detrimento dos privilégios que têm. Infelizmente, os nossos seminários estão cheios de vocacionados que estão olhando para o ministério não como uma vocação de Deus para promover o reino dele, mas como uma forma de ganhar dinheiro na igreja. Eu me lembro, na época que eu era seminarista, a gente brincava muito a respeito disso, embora a minha turma, graças a Deus, era uma turma assim, de pessoas muito comprometidas, mas a gente brincava a respeito de conversas que muitas vezes circulavam, né, o seminário. E as pessoas diziam que quando uma igreja fazia um convite a um pastor para que ele fosse concorrer ao ministério, ou ele fosse pastorear a igreja, então o pastor deveria orar para saber se essa era a vontade de Deus. Mas que, dependendo do tamanho da igreja e da proposta salarial, o convite já vinha orado. E aí as pessoas caminhavam, né, muitos na preparação para o ministério, desejando um ministério glorioso. Não glorioso no sentido de ver o poder de Deus se manifestando, mas glorioso no sentido de ter um bom salário, uma igreja grande e muitos privilégios. E muitas vezes, líderes como esse, estão mais preocupados em fazer a manutenção do seu status do que em levar a igreja a entender e fazer a vontade de Deus. Infelizmente. Agora temos a outra situação. Temos igrejas cujos líderes se sentem donos da igreja. E eu digo para os irmãos, não são poucas igrejas que os líderes eleitos pela igreja, que os líderes instituídos pela igreja em algum tempo, acabam se sentindo donos da igreja, e muitas vezes são pedra de tropeço, são obstáculos para que o pastor que a igreja convidou para pastorear a igreja, seja impedido ou dificultado de conduzir a igreja na direção que Deus tem mostrado para ele ser a vontade dele. A gente não se cansa de ouvir casos de pastores que assumem ministério, que olham para a igreja, que entendem que tem algumas coisas que estão erradas, e a igreja não cresce, não caminha, e temos problemas instalados, e o pastor vai, e ele começa a pontuar, e aí daqui a pouco alguém reúne, pastor, não é assim, pastor, tem que ser de outro jeito, e se o pastor não cede, daqui a pouco o pessoal está fazendo pressão, e está minando o pastor por trás. Eu me lembro de uma situação de uma igreja que eu conheci. O pastor, ele morava numa outra cidade, então ele vinha, trabalhava, né, era um ministério de tempo parcial, ele vinha só nos finais de semana, e ele pregava no domingo, e aí eu brincava, né, quando eu comentava sobre aquilo que eu tomava conhecimento, de que o pastor pregava no domingo, e um líder da igreja despregava na quarta-feira, porque o pastor falava uma coisa e ele falava outra. O pastor falava algo de púlpito e ele dos bastidores falava outra. Então, meus irmãos, o texto, ele está chamando a nossa atenção para essa sedução, de às vezes estarmos tão preocupados com aquilo que nós estabelecemos como verdade, que nós não temos coragem de admitir que estamos errados. Não temos coragem de fazer as mudanças que são boas para a igreja, para o reino de Deus, mas que muitas vezes vão tirar algum conforto, algum privilégio que enquanto líderes temos. Essa é a pior escolha que um líder pode fazer, porque ele vai se encontrar lutando contra Deus. Vamos então à parábola. O texto diz: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta,
mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. O que é isso que Jesus está descrevendo nessa parábola? Ele está dizendo, olha, a narrativa é como se um grupo de crianças estivesse numa praça. Parte dessas crianças é responsável por apresentar uma peça teatral. E a outra parte das crianças deve reagir a essa peça. Então, num primeiro ato, as crianças que promovem a peça teatral, elas encenam uma peça de festa. Então, tocam flauta, é um casamento. E aí, as outras crianças deveriam reagir dançando. Mas aí, o que acontece é que as crianças não dançam. Houve um estímulo para que eles reagissem do jeito que deveria, que estava planejado, mas eles não dançam. No segundo ato, eles promovem um luto, como se fosse um sepultamento, um velório. E então, as outras crianças deveriam chorar, mas elas também não choram. Então, houve uma encenação, houve um estímulo, criou-se um cenário, e aqueles que estavam assistindo ao espetáculo deveriam reagir de acordo com aquilo que foi planejado originalmente. Só que aqueles que os encenadores criaram expectativa das reações não reagiram conforme eles queriam. É isso que Jesus está dizendo. Alguém organizou um cenário religioso, estabeleceu as regras, e agora todo mundo precisa agir conforme aquelas regras. Como eles não reagiram, então essas crianças sentam na praça e reclamam, porque os outros não reagiram conforme eles. Bom, o que Jesus quer dizer com isso? Na parábola, os líderes religiosos são os que constroem o teatro religioso, determinando as regras da religião e a maneira como as demais pessoas deveriam reagir. E tudo que não estiver conforme o padrão, aquilo que eles estabeleceram de comportamento, previamente deveria ser rejeitado e condenado. Era esse o quadro religioso de Israel. Os fariseus, os membros da facção do farisaísmo, os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, eles criaram o modelo religioso. E eles dizem, tudo aquilo que Deus quer para o povo está restrito nesse formato religioso. Nós cumprimos o nosso papel de fazer o teatro e todos respondem da forma que nós estabelecemos. E assim nós cumprimos fielmente a vontade de Deus. Mas será que estavam mesmo cumprindo a vontade de Deus? Então Jesus vai expor isso através dessa parábola. Então, na primeira peça, eles querem a reação alegre de João Batista. Jesus diz, João vem sem tomar vinho, vem naquele jeito bruto dele, e aí vocês rejeitam João. Então, qual é a peça que é encenada pelos líderes religiosos? A peça é, sim, nós esperamos um profeta da parte de Deus, nós esperamos alguém que venha e nos fale da parte de Deus, afinal de contas nós cremos no Deus que fala ao povo, e nós estamos esperando o Messias. Só que na peça encenada, eles querem uma reação alegre de João. Eles não querem aquela postura dura de João. E na segunda peça, a segunda peça diz respeito a Jesus. Eles querem uma postura mais contida de Jesus, porque João está lá no deserto, não quer papo com ninguém, só quer chegar e dar o sermão. Jesus vem e ele se relaciona com todo mundo, abraça todo mundo, senta, come com as pessoas, e eles dizem, não, de Jesus a gente não quer essa alegria toda, a gente está encenando uma peça de luto, então Jesus tem que ser mais contido.
Essas são as regras. Só que João não segue as regras deles. E Jesus também não. Então, por causa disso, tanto João quanto Jesus são recriminados. As crianças agora, os líderes religiosos, sentam chateados e reclamam daqueles que não fizeram o papel que eles mesmos haviam determinado. Os líderes acreditavam que eles mesmos eram os detentores da verdade sobre Deus e os juízes autorizados por Deus para estabelecer o que era certo e o que era errado. Mas quando Jesus se apresenta diante deles com essa postura que eles tinham, Jesus diz: não, vocês não são juízes, vocês não são os líderes espirituais que ouvem Deus e conduzem o povo, vocês são como crianças, vocês são imaturos, vocês são infantis, vocês não têm entendimento. Então Jesus diz: como eu vou comparar essa geração? Eu comparo como essas crianças encenando na praça. Bom, como é que Jesus faz a leitura dessa encenação a respeito de João? Enquanto os líderes esperavam de João alguém mais alegre e sociável, é um profeta, vem falar da parte de Deus, bom, que seja alguém que se relacione conosco, que seja sociável com a liderança religiosa, respondendo ao ato festivo. Não, João não era festivo. João se apresenta solene em seu comportamento. Ou seja, João não vinha trazer a sua mensagem sentado na mesa, comendo com as pessoas. João não vinha apresentar a sua mensagem participando de uma festa com os amigos. Não. João é a voz que clama no deserto. Ele está lá no canto dele, ele vem para o Jordão e diante das pessoas, independentemente de serem pobres e serem ricos, de serem pessoas do anonimato ou de serem poderosos, ele chega e apresenta a palavra de Deus. Então, as aparições, a relação de João com a sociedade é em um ato solene, não tem sociabilidade. João se apresenta ascético em seu estilo de vida. Ele não está morando numa casa, ele não está se relacionando socialmente com as pessoas, ele vive lá no deserto, isolado lá. E ele apresenta uma mensagem severa. Ele não vem com parábolas, ele não vem com um discurso leve, ele não vem com a palavra, venham a mim. Não. João vem com a palavra dura, mas pregava a mensagem de Deus que conduzia à salvação. O estilo dele é duro, mas ele traz na essência a palavra de Deus que conduz à salvação. E aí, por que ele não veio com o formato que os líderes religiosos esperavam? O que eles fizeram? Eles rejeitam João, mas eles não podem apenas rejeitar João. Afinal de contas, João está falando da parte de Deus. Então, eles têm que rotular João. E o que eles fazem? Eles dizem: olha, não vamos seguir a João, porque João tem demônios. Era isso que diziam. Aquele comportamento dele. E veja, naquele tempo, quando alguém dizia que uma pessoa tinha demônios, não significava objetivamente que aquela pessoa estava possessa de um demônio. Mas como o comportamento de um endemoniado parecia com o de uma pessoa que perdeu o juízo, então essa expressão era o equivalente a dizer: esse indivíduo é um louco. Então, o que eles dizem de João é isso: não dá para a gente levar a sério o que João fala, não dá para a gente considerar que ele está falando da parte de Deus. Olha o comportamento dele, ele vive isolado, ele vive lá no deserto, olha as palavras dele, ele não é sociável. João é um louco, então não podemos adotar e levar a sério os ensinos dele. Essa é a desculpa que os líderes religiosos têm para dizer que João não trazia a palavra de Deus. Porém, tanto as profecias do Velho Testamento a respeito de João, quanto as palavras de Jesus sobre ele, atestam que os líderes religiosos não estavam aptos para liderar, pois eles não compreendiam o coração de Deus.
Enquanto eles chamavam João de louco, Jesus declara: entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que ele. Jesus está dizendo: esses que se apresentam como líderes religiosos do povo não conhecem o que está no coração de Deus, julgam segundo seus próprios corações, não segundo o coração de Deus. Bom, então temos o segundo ato. O que é tratado a respeito de Jesus nessa parábola? Enquanto os líderes esperavam de Jesus alguém contido, ou seja, Jesus vem, o Messias que vem, ele precisa vir de acordo com a religião judaica. O Messias que vem, ele precisa vir atestando tudo aquilo que nós estabelecemos como regras para o judaísmo. Mas aí, o que Jesus faz? Ao invés de responder a esse ato de luto, de alguém mais contido, de alguém mais sério, Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, ele vem se identificando com a humanidade. Portanto, sem desprezar os pecadores, aqueles que eram considerados mais pecadores pela sociedade judaica, como por exemplo os publicanos, Jesus vem se identificando com eles, não os despreza. Jesus vem sem ignorar as crianças tinham pouco ou nenhum valor naquela sociedade. Jesus dá atenção para as crianças. Jesus vem sem tratar de forma inferior as mulheres. Ele trata as mulheres como pessoas também amadas por Deus, com os mesmos direitos espirituais. Jesus vem revelando o amor de Deus para com todos. É isso que Jesus faz. Então, ele lidava tanto com aquele que tinha mais recurso, com aquele que tinha mais conhecimento, com aquele que tinha o respeito da sociedade, quanto lidava com aquele que não tinha nenhum conhecimento, com aquele que não tinha respeito pela sociedade. Jesus, para ser liberto. Não existe ninguém tão bom que não precise da salvação em Jesus Cristo. Não existe ninguém tão mau que não possa ser alcançado pela salvação em Jesus Cristo. É essa a mensagem que Jesus passa. Bom, só que isso não estava de acordo com o que o script estabelecido pelos líderes religiosos. Então, diante desse comportamento de Jesus, o que eles fazem? Para justificar a rejeição a Jesus, eles vão acusar Jesus de ser comilão, beberrão e de se envolver com publicanos e pecadores. Vejam só, irmãos, eu já ouvi, e é tão necessário a gente olhar para a Bíblia com o cuidado necessário para interpretar o que o texto diz. Quando a gente não faz isso, a gente incorre em erros. Eu já ouvi crentes tentando justificar, vejam, tentando justificar a postura que tinham de fazerem uso de vinho ou de outra bebida alcoólica, de dizer assim: olha, Jesus não era assim tão reservado com relação à bebida, porque os líderes religiosos chamavam ele de beberrão. Olha a falta de habilidade na observação do texto. Os líderes religiosos chamavam João de endemoniado. João era endemoniado? Não, o texto está dizendo que não era. Eles rotularam João. Então, Jesus era glutão? Não, a glutonaria é pecado. Jesus era beberrão? Não. O que eles estão fazendo é rotular Jesus, porque Jesus andava com pessoas que tinham essa prática. Então eles diziam: se Jesus anda com eles, então Jesus é igual a eles. Mas vai além. Na verdade, essa acusação remete a um texto lá de Deuteronômio. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 21, verso 18 a 21, que fazia parte da lei de Moisés, que disciplinava e condenava à morte um filho que desrespeitava os seus pais. Então o texto diz assim: olha,
Deuteronômio 21, verso 18 a 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece seu pai nem sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Então, quando os líderes religiosos acusam Jesus de comilão e beberrão, o que eles estão fazendo é identificando Jesus com essa figura condenável presente ou exemplificada na lei, classificando Jesus como um filho rebelde, que não se submete aos pais, que não anda segundo os conselhos religiosos dos líderes de Israel, e que, portanto, estaria passivo de ser condenado à morte por apedrejamento. O que eles estão fazendo é rotular Jesus para que não tivessem obrigação de ouvi-lo e de segui-lo. A ideia era incriminar Jesus com base na lei de Moisés como um filho teimoso e rebelde que deveria ser apedrejado. Jesus não era glutão, nem beberrão, nem ladrão, nem imoral, embora desse atenção a todas essas pessoas. O fato de Jesus se relacionar com essas pessoas não fez com que ele se tornasse igual a elas, mas pelo contrário, o que acontecia é que aquelas pessoas que viviam dessa forma e que tinham contato com Jesus, elas eram transformadas, e elas deixavam de ser o que eram antes e passavam a imitar Jesus. Então, a acusação desses líderes religiosos não só não procedia no sentido de que Jesus estivesse se igualando àquelas pessoas, mas pelo contrário, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus àquelas pessoas transformava e melhorava a vida delas. Jesus era um filho teimoso e rebelde? Os líderes religiosos afirmavam que sim, mas o que o pai de Jesus disse a respeito de Jesus? Mateus 3, verso 7. Logo depois que Jesus é batizado, ele sai das águas, e o texto diz assim: então, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, mais uma vez, Jesus revela que aqueles que deveriam liderar o povo no exercício da vontade de Deus não estavam aptos para liderar, pois não compreendiam o coração de Deus. Esse é o ponto que Jesus chama a atenção aqui. Aquelas pessoas que tinham a responsabilidade de conduzir o povo até Deus, estavam conduzindo a religião segundo seus próprios corações, para atender às suas expectativas, para fazer a manutenção da fama, do poder, dos privilégios que tinham, e não para levar o povo de Deus a conhecer Deus. É por isso que nós, como batistas, nós temos como princípio batista, um dos princípios batistas, o ter a Bíblia como única regra de fé e de prática. Então, temos a nossa confissão de fé? Temos, é o que, de certa forma, disciplina, sistematiza aquilo que nós cremos. Mas, quando nós temos as nossas questões, nós abrimos a Bíblia. Porque qualquer questão que esteja definida na nossa confissão de fé, se ela não estiver fundamentada na Bíblia, que é a base, então ela não serve. É por isso que nós temos ao longo da história muitos pastores e muitos líderes batistas, cometendo os seus erros, Agora, há poucos dias, eu assisti mais um vídeo, assim, absurdo, do Ed René Kivitz, e eu falo isso com muita
liberdade, de forma bem aberta, para que os irmãos entendam, porque nós temos muitos batistas que ainda são fãs desse pastor, e ele declarava que ele não consegue crer em um Deus que seja fogo consumidor, e ele cita o texto, e ele faz algumas colocações completamente absurdas a respeito de Deus, e eu ouvindo aquele indivíduo, eu pensei assim, eu não acredito que esse indivíduo cresceu em um berço batista, foi formado em um seminário batista, e durante algum tempo ele contou com a minha admiração, tem até um livro dele, tamanho os absurdos. Então, nós precisamos atentar para o fato de que, como batistas, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e de prática, e um pastor, ou qualquer líder à frente de uma igreja batista, ele só tem autoridade sobre a igreja se ele estiver debaixo da autoridade de Deus através da revelação das Escrituras. Se ele foge das Escrituras, então ele perde a sua autoridade. Jesus chama atenção para isso. Ele diz, aqueles líderes tinham as Escrituras na mão, mas quando conduziam o povo, não conduziam segundo Deus, conduziam segundo seus próprios corações. Por fim, já avançando para o final, porque já são 9:02, o texto diz que essas crianças estavam na praça, e quando a gente lê um texto bíblico, a tendência nossa é de pegar as palavras ou o contexto e interpretá-lo segundo aquilo que está no nosso dia a dia, a nossa realidade presente, e esse é um erro. Sempre que a gente vai interpretar um texto, a gente precisa perguntar assim, o que é que esse texto significava para aqueles que estavam ouvindo? Depois que a gente entende a mensagem para o ouvinte daquela época, a gente aplica essa mensagem para nós hoje. Então, essa praça aqui, não é a praça que a gente vai lá levar o cachorrinho para passear, ou vai sentar no final da tarde, né, ver os passarinhos cantando enquanto o sol se põe. Não, não é essa praça. Então, praça aqui diz respeito ao que a história chama, e os registros históricos chamam de as ágoras romanas. Era um espaço determinado para que os cidadãos daquela cidade se reunissem e os juízes tomassem assento para formarem um tribunal e julgarem questões que fossem pertinentes àquela sociedade. Então, os cidadãos se reúnem, os juízes se assentam, ouvem as questões e julgam essas questões. Então, quando Jesus diz que os líderes religiosos são como as crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram, o que Jesus está dizendo é que aqueles líderes estavam julgando, estavam sentados na praça, julgando o ministério de João e o ministério de Jesus, como se Deus condenasse a João e condenasse a Jesus através daquele tribunal. Era esse o pensamento deles, e é isso que Jesus está ilustrando através dessa parábola. Eles acreditavam na infantilidade, na cegueira espiritual deles, no egoísmo deles de querer preservar a estrutura que eles mesmos construíram. Eles acreditavam que Deus estava julgando e condenando João e Jesus através deles, quando na verdade eles mesmos estavam sendo condenados por Deus por rejeitarem o apelo de Deus, que veio primeiro por João e depois por Jesus. Eles se julgavam sábios, mas Jesus afirma que a verdadeira sabedoria se revela pelos resultados que ela produz. Então Jesus encerra essa parábola com a palavra em Mateus, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. Ou seja, a sabedoria, ela se manifesta em atos, e esses atos vão produzir frutos. Os frutos dessa sabedoria vão testemunhar a respeito dela.
E em Lucas o texto diz: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja, aquilo que João pregou fez com que as pessoas que o ouviram, que creram, que se arrependeram, fossem conduzidas a Jesus. Aqueles que ouviram Jesus e abraçaram o ensino de Jesus foram alcançados pela salvação e conduzidos ao céu. Jesus está dizendo: o resultado dessa sabedoria se manifesta na salvação de almas. Então, não importa o quanto se esforce por fazer a manutenção de uma estrutura religiosa, se essa estrutura ela não conduz os homens ao céu, então elas não revelam sabedoria. A sabedoria está na palavra de Deus. A sabedoria está no Cristo, que é a palavra viva, que veio a nós e que nos trouxe salvação. A sabedoria está em abrir o coração, render-se a Deus, orar e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Talvez eu esteja interpretando algo errado. Talvez no meu egoísmo, no meu desejo de talvez fazer a manutenção de algo que eu gosto tanto, me faça fechar os olhos para aquilo que a Tua palavra está dizendo. Se estiver acontecendo isso comigo, Senhor, me esclareça. Faz o meu coração humilde, para que eu abra mão de qualquer privilégio que eu tenha, em favor daquilo que o Senhor tem para mim. Porque no final das contas, Salomão encerra o livro de Eclesiastes dizendo, o fim de tudo é isso: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é todo o dever do homem. Se eu errar em tudo mais e acertar nisso, eu estou tranquilo, estou com Deus. Se eu acertar em tudo mais e errar nisso, eu estou perdido. Então que o Senhor nos ajude a, olhando para essa parábola e entendendo que por detrás de tanta estrutura religiosa pode haver erros e egoísmo, que Deus abra o nosso coração, trabalhe o nosso coração, para que a gente olhe com atenção para a sua palavra, e ouvindo a palavra de Deus, a gente viva segundo a vontade dEle. Menos conforto, menos busca por conforto, e mais busca por entender e fazer a vontade de Deus. Assim, a gente não erra o alvo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. E logo depois nós vamos adorar a Deus com mais um cântico. Pai amado e bendito que está nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a Tua palavra de uma maneira extraordinária. 1.600 anos de intervalo, mais de 40 autores diferentes, e o Teu Espírito conduzindo esse processo, para que o Senhor se revelasse e nós pudéssemos conhecê-lo. Obrigado porque no final desse processo o Senhor traz a sua revelação máxima, Jesus Cristo, Teu Filho. Obrigado porque o Teu Espírito Santo vem e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz, quebrantando os nossos corações, nos rendermos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor preservou a Tua palavra até os nossos dias, para que hoje pudéssemos abri-la e, entendendo a Tua vontade, nos ajustarmos a ela. Então, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, não nos deixe errar, não nos deixe sermos seduzidos pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio cuidado, que tenta nos preservar em detrimento dos propósitos do Senhor. Não permita, ó Deus, que nós caiamos nesse erro, que sejamos seduzidos por um conforto eclesiástico e religioso, que nos desvie dos propósitos eternos do Senhor. Mas ajuda-nos a, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, vivermos a alegria de podermos doar a nossa vida, fazermos os sacrifícios necessários, para que a cada dia nos encontremos no centro da Tua vontade, sabendo, ó Deus, que nas Tuas mãos estamos seguros agora, e que estaremos seguros para sempre. Conduza a Tua igreja dessa forma, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.